Hoje a nossa reflexão: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. O Evangelho, nós sempre temos um cuidado no estudo, porque acontece o seguinte: via de regra, nós só estamos preocupados com eu preciso receber, não é isso? As lições que chegam, nós achamos que ou é para nós, ou para alguém que achamos que merece aquilo ali. Mas, na verdade, nós temos que ter alguma base de raciocínio para poder até entender e compreender as dificuldades que nós enfrentamos. Uma coisa básica que nós aprendemos na doutrina é o seguinte: ela prima por leis, e uma das leis é a lei de igualdade, a lei de igualdade para todos. Via de regra, quando às vezes nós percebemos que alguns estão melhor do que nós achamos que é desigualdade que existe, não é isso? E às vezes os nossos comentários expressam isso, quando nós dizemos uns com tanto e outros sem nada, uns que podem dar e não dão, os que não podem às vezes se esforçam para dar. Então nós começamos a julgar quando esse não é o nosso objetivo. O objetivo é tentar entender o que devemos fazer para melhorar o nosso processo evolutivo. E quando nós falamos que é uma lei de igualdade, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender isso. A lei de igualdade, ela começa na criação. A criação que não é no planeta, é antes do planeta. Na questão 540 dos Espíritos, lá diz que o Criador cria um átomo primitivo. Desse átomo primitivo, sua centelha etérea, essa centelha etérea recebe a luz do Criador e ela se desenvolve e recebe tarefas. Uns aceitam sem reclamar as tarefas que são passadas a eles, outros se revoltam e não querem aceitar. E aí nós temos dois grupos: o que obedece e o que não obedece. Só para resumir, Jesus ressaltou isso na parábola do filho pródigo, quando ele fala que um pai tinha dois filhos. O mais jovem pediu para sair de perto do pai. O que mostra são dois comportamentos diferentes: o que obedece e o que não obedece. Os que não obedecem são transferidos para um local, uma escola de reaprendizagem, que nós chamamos de planeta. No nosso caso aqui, o planeta Terra, a escola que nós nos recebeu. Nesse caso, nós passamos aqui, quando chegamos aqui mais ou menos há uns 3 bilhões e meio, mais ou menos atrás, e passamos pelo mineral, vegetal e animal. E justamente no mineral, nós somos guiados pelo instinto. O instinto é o único atributo que o Criador deposita em nós. Os outros atributos nós adquirimos aqui no planeta. E o objetivo é tentar nos estimular o raciocínio para acelerar a nossa compreensão, o nosso processo evolutivo. Quando nós conhecemos a nossa origem, por que nós as colocamos assim? Nós falamos que o nosso irmão já adiantou, muitos irmãos comparam essa aqui, não têm oportunidade de ler livros. Então os encarnados não tiveram quando estavam aqui. E nem vêm por vontade própria, são trazidos. Eles são trazidos, e aí nós temos que às vezes mostrar a importância de refletir e começar a trabalhar dentro daquele princípio: ajuda-te que o céu se ajudará. Nesse aspecto aí, Jesus traz essa mensagem para nós. Ele diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Veja bem o detalhe: não é o problema de fazer a caridade para ser vista, é a intenção de fazer para se demonstrar. Então aí que está o detalhe: o Criador julga a intenção nossa. Quer dizer, dentro da lei o que vale é a intenção nossa de fazer. As pessoas de boa vontade são sinceras naquilo, é mais fácil direcionar para fazer o bem dentro do princípio de crescimento espiritual, do que aquele faz intencionalmente para se autopromover. São coisinhas que nós temos que começar a tentar entender como funciona esse processo. E nesse aspecto aí, nosso irmão falou sobre às vezes as pessoas ajudarem, terem que fazer, e a mensagem de hoje aqui, ela traz uma lição para nós. O Emmanuel fala daquelas pessoas que ensinam, né? Aliás, são 3 obstáculos que nós temos na nossa caminhada, 3 dificuldades que nós temos que aprender a enfrentar. Os que não sabem e não querem aprender, os que aprendem e não querem ensinar, e os que ensinam não faz. Emmanuel criticou na mensagem aqui aquelas pessoas que pregam e não faz. Então dá o direito, entre aspas, não é isso, dos seus ouvintes fazerem a mesma coisa. Cuidado com isso, não é assim não. Cada um responde pelas suas atitudes. No Evangelho, o Dr. Bezerra de Menezes chama a atenção nossa sobre isso. Ele diz o seguinte: se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes.
Sobre esse assunto que foi colocado aqui, por que nós colocamos assim? Nós temos muitos irmãos que não são nem da doutrina espírita, que são trazidos aqui desencarnados. Então eles ouviram algumas informações e aceitam isso como verdade. E passam o quê? A culpar quem ensinou e não faz. Isso aí chama-se transferência de responsabilidade. Porque o princípio, claro, é a cada um segundo as suas próprias obras. Cada um responde por si. No Evangelho, Jesus está conversando com os seus discípulos e eles fazem uma pergunta para o mestre. Diz: Senhor, os doutores da lei falam de Moisés, ensinam, aplicam os estudos para nós, só que nós percebemos que eles não fazem o que estão dizendo que é para fazer. Como é que tem que agir? Jesus então vira para eles e diz o seguinte: o que eles ensinam está correto? Sim, está correto. O que eles fazem está errado? Está errado sim. Então faz o que ele manda, não faz o que ele faz. É simples. Mas nós temos a tendência de culpar o outro pelo erro que nós cometemos. Percebeu? Isso não justifica. A cada um segundo as suas próprias obras. Se eu sei o que é certo, por que eu vou fazer errado só porque o outro fez? Isso aí chama-se imitação. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento, não é isso? Então, nesses aspectos aí, ele continua aqui. Assim, quando deres esmola, não tropeteis como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para ser louvado pelos homens. Aí funciona um princípio da recompensa. Todo bem feito, sem intenção de crescimento e sim de ajudar, aí chama-se caridade. Caridade é assim, mas quando nós fazemos na intenção de elevarmos, recebe recompensa, é claro que recebe. Qualquer coisa que nós fizermos de bom para alguém, sempre realmente é um ato que faz. Mas o que acontece às vezes por nós é o seguinte: quando nós fazemos o bem sem ter a noção do que seja caridade, eu valorizo o que eu estou fazendo. Não, mas eu dou mais importância do que eu fiz do que realmente o fato deveria ser, esquecendo que ninguém dá nada a ninguém. Nós distribuímos o que nos passa, que Jesus foi bem claro: dai de graça o que de graça recebeste. Agora, para isso a gente tem que ter alguns lembretes dentro de nós. Doutor Vicente Menezes, ele às vezes traz algumas mensagens para nós. Ele não diz na intenção de corrigir, ele diz por que ele faz. Olha o seu detalhe. Às vezes nós estamos procurando sempre quem fala o que nós temos que fazer, não é isso? No drama da obsessão, ele é chamado para socorrer umas pessoas que estão cometendo suicídio na família. Ele descobre que há 400 anos atrás, isso ocorreu em 1910, quando ele estava iniciando sua vida no plano espiritual. Uma família perseguida pela Inquisição, agora os judeus estavam perseguindo os inquisidores agora aqui, e provocando suicídio na família. 2 já tinham cometido suicídio, o pai e a filha, e um rapazinho só não cometeu suicídio porque os amigos tiraram ele do trilho do trem, do comboio passar, e nós teríamos morrido também. Então, quando ele começa a fazer o tratamento, conhecer a situação, ele usa uma coisa seguinte, dizendo: para agir de acordo com a lei, eu tinha que saber como tudo começou. Ou seja, saber quem é que está com a razão, quem é que pode ser necessitado de ajuda. Jesus coloca alguns princípios para nós: não passará o céu e a terra sem que tudo esteja na lei seja cumprida. Desde um J a um T, ou seja, existe uma lei. E ele nessa colocação que ele faz, ele diz: e eu não posso mudar a lei. Mas nós, às vezes, na ansiedade de querer tirar proveito, pedimos com devoção para ver se ele faz alguma coisa. Pode até fazer, dependendo da nossa intenção, como estímulo, mas não adianta nada, porque nós vamos ter que aprender a fazer, porque ninguém sai enquanto pagar o último centímetro. Deu para entender isso? Não, ninguém sai. Vamos alcançar a perfeição, isso não é dúvida nenhuma, mas depende de nós. Questão 116 diz da perfeição, a 117 diz que são nós que fazemos o nosso processo evolutivo, e na 118 diz que nós não retrocedemos. Já é uma garantia para nós. Eu sei que vou ser perfeito, alcançar a perfeição, eu sei que depende de mim alcançar essa perfeição, e que o que eu conquistar eu não perco mais. Então eu acho que é a garantia. Por que nós fazemos a comparação? Normalmente nós só sabemos lidar com as coisas humanas do dia a dia. Uma pessoa que ganha um grande patrimônio, investe e perde tudo, ele fica revoltado, não é isso? Na espiritualidade, não, ninguém perde o que eu buscou. É direito de uso dessa pessoa. Nesse aspecto, ele vai começando a entender o seguinte:
eu posso construir a minha trajetória e também orientar os demais. Aproveitando a informação que a nossa irmã colocou aqui para nós, sobre, às vezes, nesse período nosso, todas as casas estão enfrentando esse problema de faltar colaboradores, pegar comodidade de ficar nas suas casas. É mais fácil de noite, é mais mesmo período, é assim. Só que tem um detalhe: se nós olharmos o Evangelho, Jesus, quando despediu seus discípulos, disse: ide e pregai o Evangelho. Quando entrar na casa, fica nela até sair para outra cidade, não fica andando de casa em casa, não. Por quê? Ele diz isso. Hoje nós sabemos por que ele diz isso. Porque quando a equipe vai para aquela casa, ela é protegida, como a nossa irmã colocou, por guardas para evitar realmente perturbações. Agora, se cada um fizer do seu jeito, como é que vai montar uma estrutura de defesa? E às vezes nós, ao invés de se melhorar, vai piorar a nossa situação. Porque nós podemos atrair alguém que talvez não esteja em condições de entender o nosso propósito, a nossa ideia de divulgação doutrinária, não é isso? São coisas que nós temos que parar para refletir. Ele diz: quando desce mão, não sai da vossa mão esquerda e faz a vossa mão direita. Ou seja, não precisa avisar, mas aí ainda tem que dar uma paradinha. Nós vamos ter um caso aqui citado, de uma mãe que fazia a caridade e levava a filha junto, né? E a filha queria também receber para distribuir. Não, filha, enquanto você não vier o que é o seu, se eu te passar, você está, né? É o que é o meu, não é seu. Mas olha só, como é que se ensina numa escola, né? Alguém que tem que passar para o outro? Então eu acho o seguinte: quantas vezes um pai, uma mãe vai comprar alguma coisa para alguém que não é da família? Por que não compra para mim, não é isso? Aí a pessoa vê que é um pouco egoísta. Mas você tem tanta... não é aquela... A pessoa fica vendo a bondade para o outro, mas não quer aceitar aquilo. Tudo é questão de educação. Por isso nós te chamamos a atenção, são 4 verbos básicos. É o verbo aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprender por repetição, compreendendo por comparação, aceitando por convicção e fazendo por determinação. São coisas que nós temos que desenvolver dentro de nós. Para ter uma noção sobre esses 4 verbos, aprender, compreender, aceitar e fazer, ainda não aprendemos o aprender, só para dar ideia. Nós estamos meramente aprendendo o que devemos fazer, é isso? No outro passo seguinte da passagem evangélica, quase a mesma coisa. Jesus, tendo descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Essa é uma coisa interessante no Evangelho. Bartimeu, esse leproso, Bartimeu era um cego. Bartimeu, quando soube que Jesus estava em Jericó, ele foi lá e a família não queria deixar ele, porque estava cheio de pessoas para falar com Jesus. E o que adianta, Bartimeu? Você está cego, ele não vai atender você não. Eu prefiro o Evangelho de Lucas, que fala, tem os 3 evangelistas tratam disso, João, Marcos e Mateus, né? 2 diz que Jesus está chegando na cidade. Eu prefiro que diz que Jesus está saindo da cidade. Por que eu prefiro isso? Quando está chegando, você tem esperança de encontrar com ele, não é isso? Se está saindo cego, como é que vai chegar de novo? Né? Então a diferença está aí. Então ele está lá fora pedindo as esmolas dele, que ele pedia, né, necessário, e ele pegou, viu um burburinho quando Jesus está saindo da cidade, só que ele não vê, só vê as pessoas correndo. O que está acontecendo? O profeta está indo embora. Me leva até ele pediu. Levaram ele. Então imagina, se nós quisermos entender Bartimeu cego, a gente tem que pelo menos de vez em quando tomar banho de olho fechado, para ver o que é ser cego, para agradecer a visão que a gente tem. Deu para entender isso? Se na vez caiu o sabonete, onde foi? Fica procurando com o pé. Aí você tem a noção da dificuldade que alguém sem visão tem para se conduzir na vida. Então Bartimeu chegou ali. Eu prefiro dizer que ele foi levado por uma criancinha, porque um adulto trabalha para manter a necessidade da família. Uma criança às vezes está resolvendo um problema e não vai incomodar na economia doméstica. Imagina ele com a mão no ombro, ele vai lá, arroda tudo em torno de Jesus, e ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, dá minha vida, Senhor, tenha pena de mim. Só que ele gritava, cego, ele não tem noção do que é um circo, ele não pode ver. Ele só está sentindo que ele está sendo impedido de chegar lá. Ele nem sabe a direção que Jesus está. Ele é cego, gente. Aí as pessoas começam a dizer: ô Bartimeu, para que está aborrecendo. Jesus então para e diz: deixem passar o cego.
abre-se um carreiro, ele vai, eu imagino que o evangelho tem que ler imaginando, né? Você pode entrar na história. Por que eu digo isso? Quem assiste um filme religioso, o diretor para fazer o filme não precisa ser religioso, mas se ele é um profissional, ele vai entrar na literatura doutrinária, que ele quer fazer o filme, vai entender o mecanismo, e ele coloca de tal maneira que a gente vê como se estivesse lá naquela época, com outros personagens, mas representa aquilo. Então por que eu não posso fazer isso também? Eu vejo o Bartimeu entrando na criança, a criança andando, ele vai andando só atrás da criança, não vê quando é que Jesus está. Às vezes ele chega até a dar uns 2 chutes no calcanhar da criança, que ele parou sem avisar, e ele vem atropelando. Jesus olha para ele e diz: Bartimeu, o que queres tu de mim, Bartimeu? Ele diz, ele pensa, passa, que eu veja, Senhor. Bartimeu, você crê realmente que eu sou capaz de dar a visão? Ele para e pensa, se o Senhor quiser, eu verei. Se o Senhor quiser, nós quando pisamos, achamos que ele tem que fazer. Não, isso não é caridade. Às vezes é ostentação da nossa parte, exigir que se faça, porque acha que eu mereço. Gente, isso, lembra que nós falamos, existe uma lei de justiça. Essa lei aplicada é de acordo com a fé e a confiança que nós tenhamos naquele que nos dirige e naquele que nos criou. São coisas que temos que trabalhar dentro de nós. Está dentro de nós a fortaleza ou a condição, nós nos levarmos para caminhar na direção que nós queremos. Kardec coloca para nós a reflexão aqui o seguinte: deixa eu falar sobre o leproso aqui. Ele curou o leproso e ele disse: olha, Jesus disse para ele: vai e não conta a ninguém, mas apresenta até o doutor. Não conta a ninguém. Por que não conta a ninguém? E aí nós temos que entender por que Jesus pediu para ele não contar. Nosso irmão falou aqui que às vezes as casas ficam cheias, se dá uma notícia, né, de grandes proporções de benefício. E aí esse é o problema, que quando a pessoa vê que alguém conseguiu, ele também acha que isso é um direito de conseguir também. Por que a coroa ele não me cura? Porque socorre ele não me socorre. Gente, é tudo dentro da proporção de merecimento. Mais será cobrado, aqui mais foi dado, e até aquele que não tem, até o que pensa que tem, será tirado. São ensinamentos que a gente tem que tentar entender como é que funciona no mecanismo da lei. Aí a pergunta é: onde que eu estou inserido nessa questão? E nós nunca nos perguntamos assim, só pensamos o outro, como é que ele está inserido naquilo. Por que ele mereceu e eu não? São coisinhas, nós temos que parar e refletir. Quando nós começamos a refletir dessa maneira, nós começamos a abrir o campo para esclarecimento, não convencimento. O esclarecimento é o que tem que nos convencer que existe uma lógica, uma lei, uma caridade, existe realmente uma beneficência e também uma justiça. Por isso que diz: Deus é bom e justo. Ora, como é que você pode ser bom e justo se eu só quero a misericórdia e não quero a justiça? Tem que ser bem equilibrado as coisas. Na base do ensino nós começamos a tentar entender como é que eu faço para receber o benefício que eu procuro. De que maneira? A coisa está difícil? Estou procurando agir certinho, da forma que tem que ser? Estou, tudo bem, continua. É só dar sequência. Não está mudando? Perseverar. Perseverança é um dos itens mais difíceis que nós temos. Por que nós falamos que é difíceis? Porque às vezes nós achamos que se mudar o comportamento, eu vivo 20 anos de uma maneira errada. 2 anos que eu mudei, eu acho que já compensa os 20 anos porque eu não fiz nada. Espera um pouquinho, eu não sei o que eu tenho para trás de mim. São coisas que nós temos que parar para raciocinar, se confiamos, em primeiro lugar isso. Se tem confiança naquele que nos dirige. Nos infortúnios ocultos, aqui tem uma mensagem de Kardec seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se emociona, se observam impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a parte desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os que jazem sobre um gravado, que é uma cama muito pobre, quase sem condições de sustentar a pessoa, né? Nós temos aí nas nossas ruas pessoas dormindo dessa forma. No chão, não é nem na cama, no chão. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperança que peçam assistência. Pedir assistência também é uma coisa que às vezes vem a ser o orgulho que nós carregamos dentro de nós. Já ouvi aquela expressão: eu morro de sede, mas não peço um copo d'água para ele.
Por que isso eu faço? Que propósito sadio me alimenta para tomar essa postura? Se alguém às vezes nos afronta com algum conselho, alguma bronca, alguma coisa que nós recebemos, no trabalho, quantas vezes, para nós nos conhecermos, nós temos que analisar as nossas reações diante da animosidade e adversidade que vem para nós. Eu estou no trabalho, esse período porque o emprego está difícil, a gente tem que ter mais calmo, né? Mas o que acontece? Eu chego lá no trabalho, às vezes cheguei atrasado hoje, chego atrasado, mas a pandemia não tem outra, a vida do Brasil está engarrafada, não dá para chegar não. Todo dia. Né? Aí o que acontece? A pessoa chama a nossa atenção. Aí eu fico pensando, gente, ele está implicando comigo. Porque só comigo que ele fala. Às vezes aquela pessoa está querendo salvar o meu emprego e eu não estou percebendo isso. E às vezes, aí o que eu passo a pensar? O dia que Deus me ajudar, que me surge um emprego melhor, eu saio, peço minhas contas, eu não quero nem saber ficar aqui mais. Isso aí, na verdade, é um revanchismo que nós temos dentro de nós. A intenção no pensar, apenas não realizou ainda. Mas se a minha necessidade é ficar ali, dificilmente alguém vai colaborar para que eu saia daquela instância que está ali me oferecendo o meu ganha-pão cada dia. Por quê? Eles sabem da minha necessidade. Às vezes nós é que não pesamos o tamanho dela, não é isso? E sobre o tamanho da caridade, quantas vezes nós pensamos, se eu tivesse recursos, eu ajudava todo mundo assim? Jesus ressaltou uma pessoa do Evangelho, uma pobre viúva, 2 moedinhas de 10 centavos, dentro do padrão de hoje, seria 2 moedinhas de 10 centavos, também de 5, que é o menor de hoje, é 5, né? Nem de 1 centavo não tem mais, 2 moedinhas de 5 centavos, se nós dermos 2 moedinhas de 5 centavos aí na rua para um pedinte, ele se aborrece com a gente, ele é capaz de enfiar a mão no bolso, pegar R$1 e dar para a gente, porque ele não aceita esse tipo de coisa. Bem, isso daí, o que mostra para nós? Não, espera um pouquinho, o homem é sofredor, sim, nós temos experiência aí, para quem conhece, estuda, tem uma noção diferente de experiência, de teste que nós estamos passando. No Céu e Inferno, tem um personagem chamado Máximo Mendigo. O Máximo Mendigo, ele viveu quase 100 anos aqui no planeta, ele com 50 anos ele ficou inválido para o trabalho, ele teve que pedir, viver esmolando, tinha um castelo que dormia no porão do castelo, no castelo, e ali realmente, mas ele era bonito, ele às vezes ajudava as pessoas e tudo mais. E quando ele veio a falecer, a menina que deixava ele dormir no castelo pedia em oração por ele, na época de Kardec, que estava começando a organizar a doutrina. E aí, em sonho, um dia ele se comunica com ela, e ele começa a conversar com ela. E ele conta, e o Kardec relata para nós, no livro do Céu e Inferno, que ele conta que ele, naquela região, ele era dono de todas aquelas propriedades ali, mas desrespeitava, humilhava as pessoas, não, achava que só por eles ajudar ele já estava sendo reconhecidos, fazer favor a ele. Desencarnou, sofrimento imenso, não tinha com quem conversar, ninguém se aproximava dele. Aí ele começou a implorar uma nova oportunidade de mergulhar. E aí, quando ele ouve uma voz, e a menina que o abrigou nos castelos, ela vai encontrando o seguinte, que ela orava sempre por ele, né? Ele diz, ele diz que um ser que se aproximou deles, príncipe, diz, príncipe não, só existe um príncipe, não eu sou escravo na mente do meu orgulho. E aí diz, olha, tem uma maneira de você fazer isso, você mergulha, o que pedir eu faço. E ele mergulha de novo, aí que passa nessa experiência toda, e quando a dificuldade diz, nunca reclamei da situação difícil minha. Por isso que nós às vezes usamos aquele texto, 3 coisas tem que evitar. Tem que compor revolta, desespero e remorso. O que é revolta? Isso não posso assim, né? Concordar, todo mundo tem o direito de não concordar, mas revoltar por quê? Porque existem 2 tipos de comportamentos normal em nós, quando nós temos uma ideia de trabalho, uma ideia de realização, qualquer coisa que seja, entre o que distingue o que é fanático e o convicto. Qual a diferença entre tudo? Às vezes o fanático, nós encontramos numa mesma pessoa, numa mesma encarnação. Nós vamos trazer exemplo aqui, que nós falamos, é que existe exemplo para isso.
E quem que é o fanático? O fanático é quem impõe a vontade dele. Ele está sempre certo. O convicto não, ele não muda por nada. Nós tivemos um convicto que foi convidado por Jesus, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um fanático, matou Estevão a pedrada por fanatismo na lei de Moisés. No entanto, com Jesus o convoca, ele aceita o convite, ele se transforma em convicto. E aí ele realmente é perseguido e agradece cada dia que ele tem dificuldade. Deu diferença? Perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu o trabalho que ele tinha como doutor do Sinédrio, mas agradecia no caminho que ele estava se desenvolvendo. Cada dia ele fazia isso. Ele mesmo diz: aprendi a viver com muito, aprendi a viver sem nada. Tudo posso naquele que me fortalece. São coisas, são exemplos. Nós não precisamos nem ver o exemplo hoje, sempre tem registrado para nós. É a maneira de eu enfrentar as minhas provas. E é nas provas que nós vamos sendo promovidos a partir do momento que nós agimos dentro de um respeito e submissão àqueles que nos dirigem. Respeito e obediência são duas coisas que se pedem. A lei só pede isso para nós. Onde é que está escrito isso? No sermão Senado, não, no sermão, perdão, sermão do Monte, no capítulo 7. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas se o que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, é fazer a vontade, é obediência. Fazer a vontade é obedecer. Agora, obedecer de que maneira? Nós temos que respeitar todo mundo, mas só obedecer aos nossos superiores, né, reconhecidamente. E o ângulo da viúva, Jesus ressaltou o trabalho dessa mulher. Mas ele também falou de Zaqueu. Não é o problema de ter, é o que eu faço com o que eu tenho, o que eu não tenho. Tudo é julgado na lei. Como é que eu reajo diante da possibilidade ou da dificuldade? Tem uma frase que nós conhecemos muito que diz o seguinte: quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Isso aí é fácil de entender. Quantas vezes a gente, às vezes na mocidade, pensa: se um dia eu tiver, quer dizer, já fica pensando antes de ter, melhor não dá, porque você já pensa em a pessoa que te ofendeu, você vai humilhar ele também. Te humilhou, você vai devolver o que você gostaria de receber, e não que você não gostou de ter recebido, senão gera-se uma situação contínua de revanchismo para lá e para cá. Por que isso? Pouca gente se dá conta disso. Ninguém ofende ninguém. A ofensa é para a lei. Nós ofendemos a lei. Só um detalhe. Às vezes a gente usa uma informação bem simplesinha para mostrar como é que funciona a lei. Jesus diz: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não julgueis, para que sejais igualmente julgados. Reconciliar com o teu adversário quando ele está em comigo. Quer dizer, na lei que nós julgamos. Como é que funciona a lei? Aqui no nosso planeta, nós sempre contamos uma historinha. Uma pessoa chega à noite, a criança, tem uma criança em casa, a criança não deixou ninguém dormir, chorando, as pessoas têm que ter cuidado com ele, às vezes alimentando, atendendo ela toda, a noite toda chorando. De manhã ele começa a dormir um pouco, à noite ele começa a ficar mais tranquilo. Graças a Deus nós vamos ter uma noite mais tranquila hoje, né? Ele está dormindo agora, né? Aí, lá pelas 8 horas, o vizinho liga um rádio alto lá, um toca-disco lá alto. E será que vai acordar? Mas ele vai desligar daqui a pouco. Não desliga e está aumentando o valor. Parece até que a gente, quando não está gostando, parece que está aumentando a coisa para testar a gente. Vai lá e pergunta: você pode diminuir um pouquinho o som? Só isso. Aí você pro celular. Ele vai ter vizinho. Você poderia baixar um pouquinho o som? Estou na minha casa, eu coloco do jeito que eu quero. Mas vizinho aqui mesmo, está certo, tudo bem. Mas até 10 horas eu posso fazer esse barulho. Ele volta. A lei garante 10 horas, né? Não pode fazer, ele volta. Ele só que vai parar 10 horas, porque a lei diz que tem que parar. E está ali aguardando às 10 horas, às 9h30, 15 para as 10, 10 horas, 10h15, 10h30, 11 horas ele não parou. Vai lá de novo, agora já passou das 10 que ele falou. Já bate com outra forma, de outra forma, não é isso? Vizinho, já são quase 11 horas. Até meia-noite é dia. Se a pessoa não tiver controle, o que ele faz? Ele dá um chute na vitrola dele, joga no chão tudo e sai e vai embora. Deixei meu celular com a minha esposa aí. Mas pega o celular,
É da delegacia? Você podia mandar uma patrulhinha aqui, que o meu vizinho entrou na minha casa, chutou meu rádio, quebrou meu disco aqui, eu queria que vocês vissem, não vou nem mexer no chão. Cadê o vizinho? Não, já deu você para a casa dele, dá a mulher aqui, por favor, dá o endereço, ele daqui a pouco, chega lá. Ele conta a história que eu fiz uma brincadeira com ele até meia-noite e dia, ele nem pensou das vezes, entrou e chutou. E a pessoa não me desse um dia, ele pode fazer uma besteira aqui dentro, eu só quero registrar para poder no futuro, se alguma coisa, eu ter onde me pegar. Se eu falar com ele, ele pedir desculpa, senhor, não, desculpa sim, eu não quero isso, não, eu vou ter que fazer o ocorrência. Não, senhor, não, é só eu sei, não, eu até peço desculpa para ele. Chega lá para pedir para ele, aí o guarda fala, meu amigo, o que houve? Aí ele quer ter a razão dele para mostrar para o guarda, amigo, olha só, ele está garantido pela lei. Se você tivesse ligado para a delegacia, nós viríamos aqui ver a situação, poderíamos até interceder para ver se podia fazer, mas você fez por conta própria a sua decisão, você violou a lei. Não foi ele que se agrediu, não, foi a lei que se agrediu. Não é pela agressão ao vizinho, não, foi a lei que foi agredida. Agora é o seguinte, se você lá, já falei com ele, se você pedir desculpa a ele, ele tira aqui, senão eu vou ter que levar você para a delegacia, vai dormir lá na delegacia hoje. Claro que eu vou pedir, não é isso? Não, vai lá, querido, vai lá, a mulher fica, né? Vai lá, pede desculpa assim, vai lá pedir. Aí às vezes até forma uma amizade para o futuro. O pedido de desculpa às vezes cria grande amizade, vai vender, mas ficar murrinhando com um revanchinho lá na frente, isso aí vai ter de encontro uma situação que no missionário da luz diz para nós não podemos impedir que as aves arvoreiras sobrevivam sobre as nossas frontes, mas não podemos permitir que faça ninho nela. Tem que fazer ninho, só ficando pensando naquilo, pensando como é que eu prejudico ele. Olha só como é que a gente gasta o nosso tempo, não é isso? E às vezes o dar a caridade é entender às vezes a necessidade do outro também. Nós às vezes quando falamos necessidade, nós pensamos em coisas financeiras, né? Não existe coisa muito diferente nesse aspecto, não é isso? Jesus também falou do Zaqueu. Zaqueu era muito rico. E nós separamos aqui uma mensagem que eu achava interessante para ilustrar o que é caridade de certa maneira. O irmão X, que é um pseudônimo do nosso Humberto de Campos, não é isso? Ele, no primeiro capítulo do livro dele, engraçado, eu nem coloquei o nome do livro, mas daqui eu coloco. Tá, na primeira lição nas trevas, vou ler, eu fiz um resuminho pequeno só para a gente entender o estudo. No vale das trevas delirava a legião dos espíritos infelizes, rixas, obscenidades, perseguições. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. O espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando e abençoando a todos. O serviço assistencial seria difícil quando, enfurecido o mandante da crueldade, ao descobri-lo, aquietou-se e, impondo respeitosa serenidade, declinou a nobre condição de elevação. E ele diz que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre a passagem àquele que reconhecia como missionário do bem. Quer dizer, deixa ele passar. Ele é a pessoa do bem. Aí alguém pergunta para ele, a entidade: você me conhece? Sim, conheço. Eu era um doente na terra e curasse meu corpo e que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar minhas feridas. Aí outro pergunta, e um deles perguntou: o que mais esse homem fez no mundo para a gente ter que respeitar ele até agora? Muitas vezes ele trazia os recursos que eu precisava, a medicação que eu necessitava e realmente me supria a mesa, e às vezes até recursos financeiros, para que realmente a minha família não ficasse na penúria. E que mais? Ainda pergunta até com ironia. E ele vai dizendo tudo que fez. O visitante, benfeitor, se sentiu até mais agradecido. Meu irmão, se você é tão grato e agradecido pelo que eu fiz, como é que você está aqui nessa forma aqui, traçando perseguições às pessoas, fazendo maldade para os indivíduos, que você nem faz nada para você? Ele vira muito, olha só como ele diz, o interpelado meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Uma coisa é ensinar a pessoa a viver, caminhar, e nós vamos fazer o que ele pede, o que ele realmente está necessitado.
A necessidade nossa é mais aquela vez uma correção de curso para que nós possamos caminhar. Por que nós falamos com correção de curso? Eu falei aqui que o Criador coloca um instinto em nós. E o instinto é aquilo que nos vai fazer chegar na perfeição, querendo nós ou não. No planeta nós recebemos uma inteligência. O que é o instinto? A inteligência sem raciocínio, não é isso? Inteligência sem raciocínio. Ela está sempre em nós. Para ter uma noção da importância do instinto, é só verificar nós aqui. A coisa mais importante que nós temos aqui nesse ambiente aqui é o ar que respiramos, não é assim? Sem respirar, a gente não conseguiria ficar aqui meia hora, não é assim? Mas quando nós vamos dormir, a gente dorme e não pensa em respirar. Já notou isso? É o instinto que cuida desse processo aí para nós. Mesmo a alimentação nossa, é o instinto que trabalha para que o nosso organismo, que é um laboratório, transforme isso em energias e vitalidade para nós termos a condição de ter o corpo, que nós somos imortais, o corpo é que não é. Então o corpo precisa desse recurso todo. Então nesse aspecto, o que acontece? Nós começamos, o instinto é que dirige. Quando nós chegamos no reino nominal, que é isso aqui, a inteligência pode acelerar o processo de crescimento, pode, mas depende das ordens que é o comando. Só que às vezes nós temos a noção do que é o correto e ficamos titubeando para não dar ordem, para, às vezes até desrespeitando as respostas que o nosso corpo pede. Não sei se já repararam, às vezes, nós não temos a caridade com o nosso corpo, conosco mesmo. Quantas vezes a gente vai no médico, o médico olha assim, Messias, você tem que parar com essa coisa, seu organismo, olha, mas aquele remédio que me deu, não, ele eliminou o efeito, não curou não. Às vezes, se curou o efeito, se parou com o efeito, aqui dá para fazer. Às vezes até com a alimentação que nós temos, você vê que tem a caridade até num ressuscito de amigos. Imagina que eu tenho um prato de comida que eu adoro, eu comer aquilo aí, o médico diz, olha, se você continuar comendo essa comida, nem vai mais aqui, não quer mais seu dinheiro. Porque você está morrendo aos poucos, você não está percebendo isso. Ele fala com tanta convicção, com tanta caridade, que eu vou ligar para os meus amigos, olha, eu quero falar com vocês aí. Vem para cá, vem cá em casa, vai fazer uma surpresa assim, não, eu converso com vocês aí. Chega lá, vem ver aqui a mesa. Está na mesa tudo que eu gosto, mas não posso. Aí, olha, é justamente isso que eu vim falar com vocês. O médico me chamou a atenção, dizendo que realmente ele não podia mais exagerar nessas comidas, suspender tudo definitivamente, ele nem me trata mais, porque não, eu vou acabar morrendo. Não, ele fez com muito carinho, olha só que amigo, né? Nós fizemos com amor e sacrifício. O amor sim, mas o alimento é que está me fazendo mal. E que amor é esse? E vamos fazer o que com isso? Quer dizer, está olhando é quanto gastou no almoço, não é isso? Repara bem, você tem que olhar assim, porque que amizade é essa? Em vez de preocupar com a minha vida, pelo que você gastou, se a pessoa tudo bem, me dá quanto eu reposto a vocês, mas dá para a caridade. São coisinhas, é nos pequenos, que Jesus que diz que é no pouco, também é no mundo. A irmã Rosália diz para nós, você já deve ter visto essa mensagem dela, ela diz o seguinte: essa caridade, a caridade material é a caridade moral. São vários tipos de caridade. Nós é que dizer, por exemplo, uma prece, uma oração feita com sentimento. O grande problema que nós temos é que nós não sabemos, às vezes, como realizar uma prece. Às vezes nós pensamos no que pedir, pensamos na necessidade, mas só fica no pensamento. E às vezes o pedido é apenas só pensar no pensamento. Leonelli diz para nós que o pensamento é criador e a vontade é a maior de todas as potências. O que significa isso? Quando eu pensar com sinceridade, com força de alguma coisa, eu direciono o pensamento e com a vontade eu impulsiono ela para aquele lugar. O Clarencio no Entra Certo, ele traça um processo dentro disso para que a gente possa enviar o pensamento para onde nós queremos. É mentalizar o ponto de distância. É como se fosse um e-mail. Se você não tiver o endereço do e-mail, não chega lá para responder, não é assim? É assim que funciona. E existe até uma coisa interessante na prece. Quando ela é verdadeira, mesmo que a pessoa fez com toda a convicção, mas para quem é direcionada não tem condições de atender, ela é redirecionada automaticamente. Essa prece é chamada de prece refratária. O que é uma prece refratária? A pessoa pede através de alguém que não tem condições de atender, e como aquela prece é sentida, é verdadeira, alguém vem atender em nome daquilo ali. Nós estamos falando desse caso aí, uma jovencinha, Evelina, o nome dela, menina de uns 14, 15 anos, a mãe faleceu,
E a casa está meio tumultuada, porque o pai casou com a mulher mais jovem, não gosta muito dos filhos, porque é ciumento do amor do pai com as crianças. E aí essa nova esposa do pai dela deixou morrer o irmãozinho dela na praia, porque o pai dele, toma conta dele, para criar intimidade, né? Ela segurou ele pela mão, e aí ele querendo ir para a praia, aquela coisa, quer correr na água, porque a criança não tem noção dessas coisas simples. Aí ela diz, tomara que a onda levasse isso. Ele escapa da mão e a água leva e morre afogado. Aí perturbou tudo. E ainda ela pede a mãe para vir ajudar a devolver o equilíbrio. E quando vem o Clarence, o André Luiz e o Hilário, que na verdade quem está perturbando é a própria mãe dela perturbando a casa. E que ela está pedindo ajuda. Mas o Clarence vem e acerta a situação toda. Então vem bem, às vezes nós pedimos para um e vem a outro lugar. Só que com detalhe, e às vezes nem sempre vem um que possa fazer o bem. Depende da intenção da prece do que eu peço. Deus deseja o equilíbrio para todos. E aí sempre vem alguém. A base de tudo está na nossa intenção. A nossa irmã Rosália aqui diz o seguinte, sobre a caridade material e moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento se encontra por si inferior à vossa. Encontrei aqui, diz ela, né, um dos pobres da terra, quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio a ele, irmão Rosário. Olha só, ela aqui atendia aquela pessoa, socorria aquela pessoa. Chegou lá, ele está numa posição elevada. Ele não atende ela porque ele foi atendido por ela. Ele atende ela porque ela mereceu ser atendida. Porque não existe, não há um investimento que se faça. Às vezes, por exemplo, a pessoa às vezes nem pede, nem fez o bem como se devia, e alguém toma as dores por ele. É o seguinte: se quando alguém faz uma maldade para nós, e nós sabemos suportar, perdoar, não levar à frente aquilo ali, nós conseguimos dar um passo adiante no nosso processo evolutivo. São três coisas que nós podemos ter: resignação e submissão. Resignação e submissão. Também deve ter simplicidade e obediência. Nós temos que ter cuidado com a acomodação, que às vezes nós achamos assim: se Deus está comandando tudo, então o que adianta eu querer fazer as coisas, mudar? Não, isso aí é acomodação. Nós podemos lutar para mudar a nossa caminhada, mas realmente não revoltar, não desesperar e também não ter remorso. Por que isso? A revolta é o nosso inconformismo com as coisas como estão acontecendo, e o desespero é achar que ninguém está aqui para me ajudar, e o remorso é: o que eu fiz não tem conserto. Sempre terá, sempre vai ter conserto. Por quê? Porque, já disse, se nós vamos alcançar a perfeição, Kardec tem uma frase que ilustra isso: fora da caridade não há salvação. Ora, se eu vou chegar na perfeição e tenho certeza, então eu tenho que praticar a caridade. É um dos princípios que eu tenho que fazer. Se eu quero, eu acredito, aí eu quero negócio. O que diz? Aprender uma coisa, compreender a outra e aceitar a outra. A partir do momento que nós aceitamos, nós passamos a ser responsáveis por aquilo que chega até nós. Se não fizermos, chega do outro lado. É aquela coisa: o problema do pessoal está aqui. Aqui vem para resolver os problemas que nós criamos da vida passada. Kardec coloca uma coisa para nós interessante. Ele disse que quando conheceu a doutrina, ele ficou tão entusiasmado, ele disse: estava diante de mim todo o problema do passado e do futuro, que eu sempre sonhei encontrar na minha vida. Ele disse isso para nós na Obras Póstumas. Só que nós cantamos uma poesia, que às vezes você tem que ver detalhe, né? Ele falando no passado e no futuro. E o presente? Ele não mencionou, nem colocou lá. E o que representa o presente para nós? O presente é o intermediário. O que eu fiz no passado está representado no meu presente agora. E o que eu fizer no meu presente vai representar meu futuro. Isso é a lei de sequência e consequência. O que é a lei de sequência e consequência? Às vezes as pessoas conhecem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? A lei de causa e efeito atinge objetos e seres. A ação e reação só acontece com seres. Mas tem uma lei de sequência e consequência que ela é mais imediata no dia a dia nosso.
Como é que ela funciona? A gente pode, onde é que eu tenho exemplo para saber uma lei de sequência e consequência? Simples. Quando nós vamos dormir, qual é a consequência de dormir ou a sequência de dormir? Acordar, não é? Eu vou dormir, vou acordar. Às vezes para dormir você não consegue fechar os olhos, né? Dormir, conta carneirinho, faz um monte de coisa, mas dorme. Chega no dia seguinte, acorda. Alguém é contra isso? Está certa essa lei? Dormir, acordar, está certo, não está? Ninguém reclama dela, concorda? Tá bom. Agora outra lei, quem reencarna tem que se encarnar, essa a gente já não gosta. E já tem críticas, tem observações na fazenda, não é assim? Por que isso? Porque nós queremos colocar nossa pessoa, nosso personalismo naquilo ali que é natural na coisa. Não está no nosso desejo, não. É uma coisa acima de nós. Tem quem dirige e tem quem obedece. Isso é sempre a lei. Um dia nós vamos querer também fazer que algumas pessoas nos obedeçam. É parte do nosso trabalho. É bem, ajuda-te, que o céu te ajudará. Os nossos irmãos que estão aqui, que são da cena, nosso irmão mentor João Barrela, não é isso? Eles vêm, eles podem nos ajudar. Todos eles podem, mas dentro de um limite. Só tem 3 limites de socorro que nós conhecemos, dentro da minha ótica. O próprio Jesus agiu assim também. Merecimento, misericórdia e acréscimo de misericórdia. Onde é que nós enxergamos isso no Evangelho? Não está escrito lá não, você tem que observar e deduzir. Tem 3 frases que Jesus usa no Evangelho, quando as pessoas chegavam para pedir ajuda a ele, dizia o seguinte: tua fé te curou. Olha as 3 frases dela sequenciadas, todo um cumprimento da outra. Tua fé te curou, ou seja, isso é merecimento. Para outra ele dizia: tua fé te curou, vá e não tornes mais a pecar. Ele acrescentou mais uma coisinha, esse aí é misericórdia. E para outra ele dizia: tua fé te curou, vai e não torne mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Aí uma cresce misericórdia, aí a cobrança é mais pesada. Então são coisas, é sinalização para nós. Até porque Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foi quem ouviu dele e escreveu do jeito que entendeu. Quando a doutrina espírita, foi algo que ele disse para nós, irá lançar luz sobre tudo que nos tem ensinado. Então nós temos que buscar, assim, eu quero o meu bem, desejo o bem para os outros. O próprio grande mandamento, a gente enxerga isso. A lei vos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Repara a ordem. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Tem uma ordem aí de pessoal. Amar a Deus é o primeiro, e ao próximo é o segundo, com a ti mesmo eu sou o terceiro. Só que isso Jesus começa pelo objetivo mais elevado, é amar a Deus. Às vezes quer amar, não. Ninguém chega na faculdade sem passar pelo primário, não é assim? Eu primeiro tenho que aprender a me amar. Eu tenho que me amar. Quando eu começo a me amar, desejo viver, quero ajudar, quero fazer, eu estou me amando. E percebo que aqueles outros também têm a mesma coisa que eu posso me aliar com eles, realmente servi-lo às vezes, ajudá-lo. Não sei se você já ouviu falar, e quando eu faço isso com ele, eu já estou amando o Criador, que essa é a vontade dele. É ajudar ajuda-te, no livro do Emmanuel, tem lá assim, no Pão Nosso, né? Deus visita a criatura pela própria criatura. Ajuda os outros. Nós somos divinos. Nós falamos de espírito, mas nós somos uma centelha divina, criação divina, que realmente temos poder para realmente mudar o curso nosso, para ajudar também os demais realmente, curso nessa nossa viagem, não é isso? E finalizando aqui o seguinte, o Espírito Protetor é o seguinte: meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes, nada lhes perdoais, e vos arvorais em juízo muitas vezes severos, sem querer saber se ficareis satisfeitos que no mesmo modo procedessem contigo. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente, um espírito protetor. Fazer caridade é simples. Por exemplo, existe uma lei chamada lei dos contrários. A gente aprendeu isso com a oração de São Francisco. A lei dos contrários, na EFA, falando em Higienópolis,
Francisco de Assis é o patrono da casa. Aquela prece diz: onde houver ódio, eu levo amor. Onde houver ofensa, onde houver tristeza, vou colocar só 3 para a gente raciocinar, porque a gente acabou. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Primeiro, para levar tem que ter. Para levar tem que ter, não é isso? Se eu não tenho, como é que eu levo? Posso levar a palavra, mas o sentimento mesmo eu não levo, eu não tenho nem para mim. E como é que eu faço então? Pratica a lei dos contrários, já começa a melhorar. E como é que funciona a lei dos contrários? Simples. Quando Francisco diz: onde houver ódio, que eu levo amor, eu digo: onde houver amor, que eu não leve ódio. Eu inverto, só isso. Simples, é simples. Onde houver amor, que eu não levo ódio. Porque às vezes leva. Você vê, isso aí não vai durar muito. Às vezes as pessoas brigam e discutem, isso aí não vai durar muito, já vai lançando dúvida na relação das pessoas. E onde houver perdão, que eu não leve a ofensa. E o mais comum nosso é sobre onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde tiver alegria, que eu não leve a tristeza. Eu recito o seguinte exemplo: a gente tem amigos nossos de infância que crescem conosco, e às vezes nos convida para uma festividade, um aniversário, um casamento, a gente chega lá querendo saber cadê a minha mesa que eu vou sentar, não é isso? Tem uma plaquinha para mim aí, e às vezes não tem placa nenhuma, é a amizade que me convidou. Aí a gente chega lá, pode acontecer muito comum isso, são 3 horas no meio de uma festa, 3, 4 horas que demora uma festa, não é isso? Senta ali, aí o garçom começa a servir, gente, serve 2 vezes aquela mesa, não vem ninguém na minha mesa, e já começa a se incomodar com isso. 3 horas numa festa, só porque você viu aquela mesa 3 vezes, aí ele diz: tem gente que não sabe da festa, né? Gente, olha, se viu lá, não vem aqui na nossa mesa. Se o meu telefone tocar, eu levanto, eles estão me chamando, eu não volto mais. Você já deu presente? Não, então não dá não. Eu vou comprar mais baratinho, que não merece dar. Então, bem, olha só, às vezes nós pedimos para ele aqui no centro da curar, trazer felicidade para ele, e lá na festa dele eu já estou gerando sistema de cobrança. Eu estou cobrando o benefício que eu venho aqui, porque eu não sou eu que eu fiz, só pedir. Quem faz é o jacaré, que é o mentor da casa, nós só estamos pedindo. Nesse aspecto aí, é cedo. Então, quando nós formos numa festa, é fácil passar entrar no curso. Quando for numa festa daqui para frente, chega lá, sentou, começou a servir todo mundo, o dono da festa viu que eu estou meio aborrecido, vem lá falar comigo, não tinha que está meio muita gente usando, até que não se preocupa não, eu estou em treinamento, treinando a me controlar. Por quê? Se eu não consigo ficar 3 horas numa festa de um amigo, como é que eu vou poder conviver com um desafeto durante 15, 20 anos? Que o Senhor nos abençoe.